Shalom, shalom, David Rai aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Hoje vamos estudar sobre leis de Yom Kippur. Falaremos sobre ordem na véspera de Yom Kippur, como proceder na véspera antes de Yom Kippur, o costume das kaparot, para quem já ouviu falar, tem que faz com dinheiro, tem quem faça com galinha, a gente vai ver isso. Se reconciliar com o próximo na véspera de Yom Kippur, qual que é a importância disso? A imersão na mikveh, na véspera de Yom Kippur, que são nas águas naturais da mikveh, ordem da Seudah Mafseket, que é a refeição antes do jejum, a noite de Yom Kippur, a proibição de comer em Yom Kippur, a proibição de se lavar em Yom Kippur, até que ponto, como é a regra para doentes de Yom Kippur, eles devem jejuar? Não, até que ponto. Regras sobre calçados, que não pode usar calçados de couro, será que cinto também não pode? E outras roupas de couro? Como ficam os menores? Será que eles devem jejuar? E se o menor tiver, menor de 13 no caso, e se ele tiver disposto a jejuar? A gente permite ele, e se ele não quiser, a gente obriga ele. A gente vai ver por dentro como é que funciona. Regras para gestantes e lactantes também, a mulher que está amamentando, que ela teve filho e todas as variantes. Vamos ver até quanto conseguiremos alcançar. E para aqueles que suportam a sabedoria da Torá, em mérito deles, esse estudo está sendo divulgado, aberto, e que eles tenham seus pecados perdoados e que façam a vontade de Hashem todos os dias e que o ano deles seja muito bom, com muitas bênçãos, que sejam escritos no livro da vida, das boas bênçãos, da Parnassá Tová, do bom sustento financeiro, da saúde, tudo de melhor para todos os judeus, para todos os Bnei Noach também, mas em especial esses que pelo mérito deles esse estudo está sendo divulgado. A noite de Yom Kippur tem o mesmo status do dia em todos os aspectos. É proibido trabalhar, comer, beber, se lavar, ungir-se significa passar creme, calçar sapatos de couro e manter relações conjugais. Tudo isso é proibido tanto de noite quanto de dia. Então, a ordem na véspera de Yom Kippur, comer antes de Yom Kippur, desde o período que o sol nasce até antes do pôr do sol, é uma mitzvah comer no mesmo nível como se estivesse fazendo jejum no dia de Yom Kippur, que é no dia 10. Então, a recomendação é em aumentar em comida e em bebida na véspera de Yom Kippur. Já é algo natural, porque quando você vai entrar num jejum de 25 horas, já vai ter essa tendência de comer e beber mais, como preparação, para depois não sofrer tanto. Mas aqui os nossos sábios vão além e trazem o ensinamento que e afligireis as vossas almas no nono dia à tarde, nono dia do mês à tarde. A gente não jejua no nono dia, a gente jejua no dia 10. Então isso vai ensinar que todo aquele que come e bebe no dia 9 é considerado pela Torá como se tivesse jejuado no dia 9 e no dia 10. Então, mesmo comendo no dia 9, é como se ele estivesse jejuando no dia 10. E lembrando que cada tempo de jejum de Yom Kippur, ele traz expiação para a alma pelos pecados que fez. Lembrando que parte das opiniões dizem que só é perdoado para aquele que se confessou, para aquele que se arrependeu, para aquele que recebeu sobre si trilhar novos caminhos, o caminho da teshuvá, o caminho do retorno à verdade, o retorno ao método, modo de conduta certo. Então, aproveitar dessa energia, comendo no dia 9, bebendo no dia 9 bem, comendo mais do que o normal, e também jejuando no dia 10, tudo isso vai trazer uma influência de capará, de expiação dos pecados, mais forte que tem do ano. Então é recomendado diminuir em trabalho antes de Yom Kippur para quem pode, para quem tem a opção de trabalhar, e para quem trabalha na véspera de Yom Kippur, não vê sinal de bênção naquele trabalho. Lembrando que véspera é desde o nascer do sol até o pôr do sol do anterior a Yom Kippur. É recomendado que fixe uma refeição comendo pão antes de Yom Kippur, em especial na refeição antes de Yom Kippur, a mais próxima, a última refeição antes de começar. Então, por qualquer motivo, se a pessoa quiser jejuar antes de Yom Kippur, ou porque teve um sonho ruim, um pesadelo, ou por alguma outra questão que ele quer fazer um jejum para expiar pecados, não é recomendado.
e mesmo é dito que não se deve jejuar na véspera de Yom Kippur. E lembrando que as mulheres judias também são obrigadas a mitzvah de comer e beber na véspera de Yom Kippur, porque a Torá formulou essa mitzvah com a expressão e afligireis, que as inclui igualmente. Assim como o homem tem essa mitzvah, a mulher também tem de quê? De ser afligido por não comer e beber, por fazer o jejum de 25 horas. E como comer antes de Yom Kippur no dia 9 é equivalente ao jejum do dia 10, então as mulheres também estão obrigadas a comer e beber, assim como elas estão obrigadas a cumprir o próprio jejum. Mesmo uma pessoa doente, é recomendado, estimulado que ela coma também no dia 9 antes de Yom Kippur, porque se um doente que o médico não permite que ele faça o jejum, ele realmente está doente acamado, ele não vai poder fazer o jejum completo. Talvez ele possa fazer um jejum parcial no início da noite, nas primeiras horas. Porém, como a refeição do dia 9 anterior, comer e beber a mais no dia 9 é equivalente ao próprio jejum e tem a força de expiação do jejum, e então é recomendado que ele sim coma, porque o problema dele não é comer, o problema é fazer jejum. Então no dia 9 que ele aproveite fazendo refeições além do que ele já come normalmente, e para conseguir aproveitar dessa influência. E também na véspera de Yom Kippur, normalmente depois da reza de Shacharit, da reza da manhã, é dito a anulação de votos, que é a Tarat Nedarim, perante 3 ou perante 10 judeus. Você lê um texto onde ali você faz a intenção de estar anulando tudo que vai estar escrito ali. E vocês podem colocar mesmo, né, no Google anulação de votos ou Atarat Nedarim. Vou deixar escrito na descrição como é que fica certinho escrito, na descrição do vídeo. E aí vocês podem ver, pesquisar no Google e para encontrar o Nussar, a fórmula, não é a fórmula, a receita, não é receita. O Nussar, como é que traduz essa palavra? O formato da reza. Então pode abrir, dar uma olhada lá dentro. Se você não tiver pessoas, se você for um judeu e não tiver outros 3 judeus na sua frente, outros 10, se estiver num lugar mais afastado, não tem problema, ainda assim, faz essa leitura intencionando o que está escrito ali. E, e isso já vai valer, já vai ter algum valor, já vai ter. Mas o ideal é fazer perante 3 judeus, ou ainda melhor, perante 10 judeus, para que eles anulem para você aquelas promessas. Lembrando que não são só promessas que fazemos com a nossa boca. Existem inúmeras categorias de promessas. E lá dentro da Tarat Nedarim vai estar tudo classificado, definido, explicado, né? Você falando com as suas, como se você com as suas palavras falando em formato ali já correto e ideal formulado pelos sábios da Torá. Então, vale muito a pena dar essa pesquisada. Aqui, o nosso projeto Sabedoria da Torá é tão corrido esse momento das festividades judaicas, desses eventos judaicos, que infelizmente eu não consegui trazer isso para os senhores. Mas aqui a gente alcança até onde a gente consegue. Também, né? Tem muito malabarismo aqui de coisas para fazer. Casa, crianças, família, trabalho. E graças a Deus esse projeto, não é à toa que eu digo, cada um que clica aqui embaixo seja membro e vira ajuda a suportar o canal, me disponibiliza mais tempo para fornecer todo esse material para vocês de maneira facilitada. Costume das caparot, que é pegar a galinhazinha, fazer Zé Khalifati, Zé Caparati, Zé Temurati. Essa galinha vai no meu lugar. A gente vai entender agora um pouquinho sobre isso. Esse costume de caparot tem fundamento antigo, desde o tempo dos Geonim, por volta de 1400 anos atrás. Então costuma-se pegar um galo para cada homem da casa e uma galinha para cada mulher. Dá-se preferência a pegar galos brancos, né, galinhas brancas, em alusão ao versículo: mesmo que os pecados sejam como escarlate, ficarão brancos como a neve. Para uma mulher que está grávida, costuma-se pegar 2 galinhas e um galo. Uma galinha pela mulher e um galo e uma galinha pela dúvida do que vai nascer. Né? Hoje em dia existe método de saber,
mas antigamente, como não existia esse método, era feito desse modo. Mas eu não sei se muda o costume, mesmo depois da mulher ter feito o ultrassom e ter certeza qual que é o gênero do neném. Quem não tem dinheiro suficiente pode fazer a compra e o abate só de uma galinha ou só de um galo pela família toda. A pessoa pega a galinha, levanta, gira ela em volta da cabeça e diz: Esse é o meu substituto, esse é o que vai no meu lugar, essa é a minha expiação. Ao fazer para outra pessoa, aí você fala na conjugação, né, para o outro, sendo para ele, sendo para ela. E desse modo você pode fazer por você e também fazer pelos outros. E agora essa expiação é para expiar pelas punições do tribunal rabínico, que elas são sufocamento ou estrangulamento, que é como uma corda no pescoço. O segundo é pela espada. O terceiro é por apedrejamento. E o quarto, queimado. O apedrejamento ele não é como se imagina, ele é de uma forma diferente. E o queimado também é bebendo metal fundido. Então, por fazer cada transgressão, por cometer cada proibição, isso vai gerar a consequência do castigo, e isso vai imprimir sobre a alma daquele que cometeu aquele pecado. Isso pode, na prática, acontecer com a pessoa viva, vamos dizer. Ela estava no meio do dia dela normal, no meio do nada, um guindaste que estava no alto de um prédio derrubou uma pedra, ou o próprio guindaste caiu e pegou na pessoa, ou um carro veio, né, e colidiu contra a pessoa. Isso é como se fosse um apedrejamento, certo? Queimado, eu não preciso nem exemplificar. Pela espada, é perfurado, sim, com objetos metálicos, de todas as variantes possíveis. E sufocado também, né? Pode ser dentro da água, pode ser de outras formas. Então, no momento do abate da galinha, no que ela for pega pelo pescoço antes de ser abatida, ele pensa que é como se ele tivesse sendo enforcado, como se ele estivesse sendo estrangulado. Quando passa a faca do abate judaico no pescoço da galinha, então lembra da execução pela espada. Quando depois disso ela já está sem vida, ela é lançada no chão, ele lembra o apedrejamento, né, que o impacto forte lembra o apedrejamento. Óbvio que aqui não vai jogar com força no chão, mas vai deixar ela cair, e isso vai dar a lembrança do apedrejamento. E quando ela é chamuscada pelo fogo, as penas dela, né, que um fogo tira as penas para depenar ela, então lembra a punição de serefá, que é de ser queimado. E com esse sentimento, com esse pensamento, com essa intenção de que pelos nossos pecados, que tivesse acontecendo isso com a gente, mas a gente deixa isso no campo da imaginação e do sentimento, então a chama utiliza desse campo para anular algo físico, algo na prática. E querendo ou não, o animal, quando a gente vai comer, quando ele vem à mesa para a gente comer ele, é necessário ser feito o abate correto e caché. Então aqui não tem diferença. A única diferença é que você gira a galinha 3 vezes na cabeça e faz esse, esses pedidos, né, que vá como expiação no seu lugar, e depois é feito o abate, assim como é feito todos os momentos. Não é que agora a galinha vai passar por algum processo diferente daquele processo comum de abate, né? Para alimentação. Até porque, no final das contas, quem vai comer essa galinha vai ser uma família pobre. E depois essa galinha vai ser direcionada para famílias pobres. E tem todo o cuidado com os animais. Antes de fazer esse ritual da galinha, antes tem que comprar, deixar ela em casa por 2, 3 dias, ver que a galinha está bem. Você alimentar ela, até porque quando você tem um animal, pela lei da Torá, é proibido você comer antes de alimentar o animal. Então você checar se já tem ração para o bicho comer. Antes de você comer, se ele já tem, você senta e come. Aí se ele quiser, ele vai lá e come a comida dele. O ideal é você colocar a comida antes de comer. Então, você se certificar que a galinha comeu, que ela está bem, que não sofreu maus tratos, que não tem nenhum problema com a galinha.
tem que se preocupar que quem vai fazer o abate vai ser um shohet, vai ser um especialista da lei judaica no abate kasher de animais, aqui no caso de aves, com temente a Deus, com temor aos céus, extremamente atento na verificação da faca para que o abate saia conforme a lei. Porque se o abate acontecer e a faca não tiver da maneira correta, lisinha, se tiver qualquer trepidação ou qualquer dente, né, se ficar dentado a nível que você passa a unha e você consegue sentir, então aquele abate é proibido comer, aquele animal que foi abatido com essa faca que ela não está kasher. E lembrando que sempre que a faca tiver em algum micronível de não fio perfeito, logo o animal já tem algum nível de sofrimento no momento do abate. Quanto mais lisa tiver a faca, ela vai estar preparada para ser kasher, ela vai estar preparada para fazer o abate judaico. E desse modo, quando a faca passa, é como a pessoa se corta com uma faca afiada, ela nem sente que se cortou. Ela sente arder depois de um tempo, fala, me cortei. Ou então quando está mexendo com papel alumínio, está cortando papel alumínio para lá e para cá, passa o dedo assim, quando vai ver, está com o dedo sangrando. Você nem viu como. Então esse é o nível. É o nível que quando a faca passa, não sente absoluto, automaticamente o sangue é despressurizado do cérebro na hora para baixo, e isso impede os receptores, né, de dor receberem qualquer tipo de dor, e o animal ele morre praticamente sem nenhuma dor. Lembrando que aqui a intenção do abate kasher não é deixar o bicho sem dor, é executar exatamente a lei conforme Moshe recebeu no Monte Sinai. Se o animal vai sofrer ou não, isso é algo secundário. A gente não proibido a gente causar sofrimento no animal. Existe essa proibição. Só que se a gente recebeu de Moisés exatamente esse método de abate, então é assim que a gente vai abater e a gente entende que isso não vai causar sofrimento no animal, até porque Deus deu pra gente a Torá e as leis. Se Deus fala que é proibido causar sofrimento no animal, é claro que o abate que Hashem vai nos ensinar vai ser alinhado, né? Uma lei vai estar alinhada com a outra. Vai ter como uma lei contra a outra. Então a gente entende, e até mesmo hoje, com a tecnologia, a gente consegue entender que através da ciência, entendendo os receptores de dor, como que realmente, no final das contas, é praticamente indolor para a galinha. Para o boi, para a vaca, carneiro, todos os animais que são caché. Então, por conta dessa caparoto, né, pegar as galinhas e fazer esse ritual que a gente explicou até agora, ele acontecer idealmente na véspera de Yom Kippur, logo antes de Yom Kippur, então acontece que vem muita gente para fazer esse procedimento e nem sempre tem abatedor suficiente, acaba que fica muito trabalho em cima de um só, e as galinhas também, coitadas, ficam amontoadas às vezes num lugar onde não está legal. Então, pelo sofrimento das galinhas e pela possível falha desse abatedor, tem que ter toda uma equipe e um sistema funcionando para que a coisa aconteça da maneira correta, para que as galinhas não sofram esperando serem abatidas ali horas e horas, talvez no sol, talvez sem água e sem comida, ou então que esse chorrete, que esse especialista em abate já esteja fazendo tantas horas e horas o abate que ele já está cansado, que a verificação dele na faca já não está tão boa, então colocam outros para gerenciar o trabalho dele. E se percebem que ele não está conseguindo verificar, não tá conseguindo fazer o abate como deveria, então tiram ele e falam, vai, você já não faz mais abate. E acabou que isso deu muito, muito problema já. Então, por esse motivo, hoje em dia é feito com dinheiro. Pega-se o dinheiro, fala, esse é o dinheiro que vem para me substituir, Khalifati, Kaparati, que esse dinheiro vá para expiar os meus pecados, eu consiga viver a minha vida, Lechaim Tuvim Lechalom, com uma boa vida e tranquilidade, paz na minha vida, com a presença divina junto comigo. Vamos para o próximo capítulo. Apaziguar o próximo na véspera de Yom Kippur. Esse apaziguar é se reconciliar com o próximo. Faltas cometidas entre pessoas, entre a pessoa e o próximo, ou seja, você magoou alguém,
né? Alguma falta, alguma coisa que não ficou legal, ou você pegou uma coisa do outro emprestada sem pedir, ou tudo que magoou o outro de algum jeito, você chegar nesse momento antes e pedir desculpa, falar, olha, minha intenção não foi te magoar, a minha intenção não foi causar problema, eu só queria, sabe, fazer uma coisa e sem querer acabou causando outra, e eu queria que você me perdoasse por isso. Por quê? Porque as faltas cometidas entre a pessoa e o próximo não são expiadas em Yom Kippur, até que a pessoa peça perdão e se reconcilie com aquele ofendido. Do mesmo modo, quem feriu fisicamente o próximo, ou quem roubou, ou, ou explorou o companheiro, Yom Kippur nunca vai expiar, até que a pessoa devolva o objeto roubado, ou até que ele restitua a fraude. Talvez ele enganou alguém, vendeu para alguém produto enganoso, o outro se deu mal. Restitui isso para ele. Então, cada pecado vira um acusador. E os sábios ensinam que entre muitos pecados, o roubo é o que vem primeiro para acusar em cima da pessoa. E quando é feita essa reconciliação, essa devolução, essa retificação, ela perde aquela acusação sobre ela e a vida dela fica mais fácil. E mesmo que o dinheiro devido tenha sido devolvido, a culpa não é perdoada enquanto não houver também o gesto de conciliar, pedir perdão e obter a absolvição do ofendido. Mesmo quando a ofensa foi apenas por palavras, é preciso apaziguar o outro. Não vai pensar, eu não bati, eu não roubei, eu só falei de um jeito, eu causei danos com a fala no outro. O outro ficou magoado sentimentalmente porque eu falei de um jeito humilhante e a pessoa se sentiu mal por isso. Precisa se reconciliar, pois houve transgressão do dano com as palavras, que é mais grave do que a opressão por dinheiro. Aquele, enquanto o dano financeiro atinge só o patrimônio, o dano por humilhação, por falar de um jeito, causar dano com as palavras, atinge diretamente a pessoa. E ainda pior se envergonha outra pessoa em público, o que é considerado como derramamento de sangue. Os sábios disseram: melhor a pessoa se lançar em uma fornalha ardente e se matar do que envergonhar o próximo em público. Embora quem envergonhe o próximo não receba açoite, né, que é makot, é uma falta gravíssima. Quem embranquece o rosto do outro, deixa o outro pálido de vergonha, é como se ele tivesse tirado o sangue da pessoa do rosto, então isso é considerado como derramamento de sangue. E está escrito sobre ele que ele não tem parte no mundo vindouro. Quem humilha o outro em público, embranquece o rosto dele em público, não tem parte no mundo vindouro. Então, se alguém, algum momento, humilhou o outro em público e se preocupa em ter o mundo vindouro, em viver eternamente no mundo de Hashem, mundo da verdade, então preocupe-se em escrever uma carta, enviar para aquele que aconteceu aquele desafeto e resolver isso da melhor maneira possível. É preciso extremo cuidado para não expor o próximo à vergonha diante dos outros, seja pequeno, seja grande, e para não chamá-lo por apelido ou nome que lhe cause vergonha. E tudo isso se aplica entre uma pessoa e seu próximo. Porém, em questões entre a pessoa e Deus, se não houve arrependimento em segredo, pode se arrepender publicamente, divulgar o pecado e até mesmo usar palavras duras, até que retorne ao bom caminho. A pessoa falar com ela mesma em segredo quer dizer o quê? Na presença de ninguém, você com Deus, falar, oh, por que que eu fiz isso de errado? Por que que eu fiz aquilo? Eu não acordei cedo o suficiente, eu não cheguei no tempo correto, eu não consegui fazer a benção tal. Ah, olha como é que eu sou relaxado, olha como eu sou preguiçoso, né? E tem vários exemplos e a pessoa, ela ser dura com ela mesma. Falar palavras de correção para ela se educar. Então, isso daí é entre ela e Deus. E é mais fácil, teoricamente, de você se reconciliar com Deus, porque você e Deus, é você consigo mesmo.
Agora, com outro, já é muito mais difícil, já pode causar um problema maior dependendo da pessoa que você estiver falando, ou dependendo do problema que você causou com aquela pessoa, o nível de humilhação talvez. Então, é mais difícil a pessoa com o seu próximo, de modo geral. Isso também vale para o outro, como fizeram os nossos profetas. E nos tempos atuais, o caminho adequado é aproximar as pessoas da Torá com delicadeza e bons modos, atraindo-as com laços de amor à Torá. Então, os nossos profetas, eles falavam muito duro contra o povo. O pessoal naquela época tinha mais carcaça para aguentar, né, as pancadas dos profetas, falando isso metaforicamente. Hoje em dia a geração está muito mais fraquinha, a gente já nasceu com muito menos Torá, menos entendimento, a gente, né, no meio da escuridão, a gente começou a ver um pouquinho de luz. Então, óbvio que tem que ter as reprimendas para a gente mesmo, mas também tem que realçar bastante a parte do amor que a gente tem a Torá, a Hashem, e desse modo se aproximar e aproximar o outro. Você quer ser duro consigo mesmo? Pode, mas não muito. Um pouco. E ainda mais com o outro, com o próximo. E mesmo se a pessoa ofendida não se reconciliar a primeira vez, a primeira tentativa daquele que a ofendeu, aquele que ofendeu deve tentar uma segunda vez e uma terceira vez, e cada vez levar consigo 3 pessoas. Se após 3 tentativas ainda não apaziguar, não há mais obrigação de insistir. Porém, se o ofendido for um mestre de Torá, ainda que não seja mestre completo, que aqui no detalhe da lei tem 2 níveis, mas isso não tem tanta relevância para a gente, é preciso que esse que ofendeu o Rav, né, Deus nos livre, vá até mesmo 1000 vezes no Rav pedir perdão, até que o perdoe. Lembrando que a Mishnah nos ensina que é preferível uma maldição de um sábio da Torá do que a bênção de um idólatra. Um dia a gente vai abrir um pouquinho mais isso e detalhar, mas só para dar para a gente uma noção do que significa um grande sábio não aceitar uma reconciliação. É óbvio que não é pelo ego dele, é pela honra da Torá. É para que faça expiação naquele que causou o dano, que causou o mal. Tudo é bem calculado, medido, dosado. Não é igual, não é comparado a um ser humano normal, que tudo que move ele é o próprio ego. Só fazer essa diferenciação. E continua aqui coisas duras escritas. Tem quem diga que quem insultou e ofendeu o próximo e transgrediu o mandamento e amará o próximo como a si mesmo, enquanto não reconciliar o ofendido, nem mesmo as suas faltas entre a pessoa e Deus, que tem entre a pessoa e o próximo, tem a pessoa e Deus. Nem mesmo entre a pessoa e Deus são expiados e perdoados. Por quê? Porque ele ficou em falta com o próximo. Olha aqui o tamanho da importância que tem de se apaziguar, se reconciliar com o próximo. Mas nem todos os sábios da Torá concordam com essa visão. Mas dá pra gente um peso, né? Quão é importante a pessoa com o seu próximo. E não é uma boa característica ser difícil de aceitar o perdão do outro. Se você foi o ofendido e o outro está vindo te pedir perdão, não é uma boa característica ser rígido. Mas é claro que tem níveis de dano, né? Tem níveis de ofensa e níveis do que o outro pode ter te causado de dano, né? Então, obviamente, dependendo do nível, sim, pode ser algo imperdoável e não deve ser perdoado. O cara, vamos dizer, um assassinou o filho do outro. Ah, deixa eu te pedir perdão por isso. Existem coisas que não tem como perdoar. Um destruiu a vida do outro financeiramente, o outro se separou por causa dele, aí depois ele vai pedir perdão. Tem coisa que não tem como perdoar. Não é para ser trouxa também, mas é só uma característica de modo geral. Às vezes coisas pequenas, naquele dia você me ignorou, depois eu voltei e você não falou comigo e eu precisei de você e não sei. Beleza, foi algo, foi um mal-estar do dia, foi algo ruim, às vezes você quis se expressar de um jeito, você se expressou de outro jeito, ou você se irritou e humilhou o outro. Ou seja, algo assim, né, que a gente vê que é grave, mas não chega perto a realmente danos graves. Então, essa questão de perdoar o outro e não ser rígido e duro
é dentro do mundo normal. Agora, esse negócio realmente passar, né, para crimes graves e destruição da vida e humilhação completa e fazer o outro entrar em depressão e querer se matar, não é sobre isso que a gente falou. Sobre isso não tem realmente perdão. É um excelente costume fazer a imersão na mikve para se purificar na véspera de Yom Kippur, que é entrar nas águas ou da chuva ou de um lago. Um lago tem que ser um lago muito grande, na verdade, ou de um rio ou do mar. Não é qualquer lago. É melhor lago não. Rio, mar, água da chuva, num volume de água grande, poder entrar. Como é feita a mikva, né? Muita gente não conhece. Tem que se despir completamente, entra na água de um jeito onde nada vai tocar você, tem que mergulhar e tirar o pé do chão e tentar não deixar dobras, vamos dizer, ó, tá cheio de dobra na mão, a água não vai tocar na palma da minha mão. Então, tentar se abrir e não ficar dobrado assim, se esticar e entrar na água. Desse modo, sem tocar no chão e nem deixar nenhum fio de cabelo na superfície. Desse modo, você vai estar entrando num estado de pureza espiritual. O maior nível de mikve é quando é feito no mar, onde o volume de água é a nível de oceano. Então, esse é o que mais traz essa boa influência de se purificar. Isso limpa a energia de Ainará, de mal olhado, bruxaria e daí por diante. É uma força de purificação muito forte e é recomendado para os judeus fazerem. E para não judeus, se quiser fazer, a influência vai ser boa também. Não tem que recitar nenhuma benção para fazer a mikveh, porque não é um preceito obrigatório, mas é um bom costume de se purificar. E o costume de emergir na mikveh na véspera de Yom Kippur se assemelha aos anjos. E se a pessoa quiser muito ir na mikveh, mas por algum motivo não puder, então ele pode jogar água sobre si 2,5 litros, que eu não acho que é longe de um banho. A pessoa tomar um banho que caia sobre ela 2 litros e meio de água, e isso é um nível de mikve, isso é um nível de purificação. É até engraçado que às vezes a pessoa está cansada, está sem energia, está sem conseguir pensar direito, ela fala, preciso de um banho. Entra no banho, fica lá um tempo, deixa a água correr, começa, sabe, os pensamentos começam a fluir, a pessoa sai do banho renovada, fala, pô, agora eu consigo fazer as coisas. Então aqui está a Torá ensinando que jogar 12 litros e meio de água sobre a pessoa direto, isso é um nível de mikveh. Então traz uma purificação e traz um nível de limpeza espiritual. E para o judeu, né, é ideal que ele retire relógio, anel, brinco. Se bem que homem no geral não vai ter, né? Mas de qualquer jeito. Tudo que tiver em contato com a pele impedindo que a água toque, deve ser tirado. A não ser que seja, às vezes, um curativo de um ferimento que não pode ser tirado. Ou seja, não vai ter o que fazer, não vai chegar no seu auge de nível de mikve, mas o que não pode ser tirado, não pode ser tirado, né? Casquinha de machucado também. Ah, deixa eu tirar aqui a casquinha que isso daqui vai interromper. Não, não precisa tirar nada. Se for um band-aid, algo, aí se der, tira, se não der, fica com aquilo e tá tudo bem. Mas a princípio, não deve ter nada diferenciando entre a pele e o contato com a água. Então, a Seudama Fseket, que é a refeição que antecede o jejum, é bom fazer com pão, e aí você passa pão com mel para dar aquela boa influência do ano doce. Desculpa, sal e mel. Você vai colocar, bater 3 vezes no sal, passar no mel e comer. E é preciso encerrar a refeição antes do pôr do sol, enquanto ainda for dia, porque tem uma mitzvah da Torá de acrescentar o Hol no Kodesh, que seria receber o Yom Kippur um tempo antes, 10 minutos antes, 20 minutos antes, meia hora antes. Isso é uma mitzvah da Torá. O recomendado na véspera de Yom Kippur é comer alimentos leves de fácil digestão, para não ficar excessivamente saciado e possa acabar vindo por gavá, que é soberba.
egocentrismo. Não é bom comer alimentos que aquecem o corpo, como ovos, leite e leite quente. Alho assado e cozido também é menos recomendado. Não é questão de proibição aqui, é só recomendação. Não é bom comer carne gordurosa para não ter poluição noturna à noite. Porque a poluição noturna, a emissão seminal enquanto está dormindo, é algo que impurifica e ninguém quer ser impurificado no dia mais importante do ano. A noite de Yom Kippur tem o mesmo status do dia em todos os aspectos. É proibido trabalhar, comer, beber, se lavar, ungir-se significa passar creme, calçar sapatos de couro e manter relações conjugais. Tudo isso é proibido tanto de noite quanto de dia. Mas vai receber pena de caret para quem trabalhar, fazer uma das 39 melachot ou comer e beber. Proibição de comer em Yom Kippur. O que acontece se alguém pegar um copo de água, fazer a bênção para o e depois de ele ter abençoado, ele aproxima o copo da boca e ele lembra: Yom Kippur eu não posso beber água, esqueci. Calma aí, se ele não beber, ele fez uma bênção em vão, ele falou o nome de Deus em vão, isso é muito grave. E se ele beber, ele vai estar descumprindo o Yom Kippur. A pergunta é: o que é mais grave? Mais grave é descumprir o Yom Kippur. A pessoa não bebe ou não come, mesmo depois de ter feito uma bênção, antes de colocar dentro da boca e ter percebido que é Yom Kippur e que não vai poder comer, tira aquilo e deixa de lado. E fala o famoso Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Já em outros jejuns, que são mais simples, que não são 9 de Av, Tisha B'Av, nem Yom Kippur, já se ele fez a bênção sem querer, deve sim provar um pouquinho do alimento e depois parar de comer. Não tem problema utilizar, aspirar rapé, que é um tabaco em pó com especiaria, que coloca no nariz para sentir o cheiro. Não tem problema botar isso no nariz, porque não é comida. Então não tem uma proibição de colocar no nariz, só de comer. É uma questão aqui engraçada e um pouco nojenta. É permitido engolir a saliva, né, que está na boca em Yom Kippur. Imagina se fosse proibido, né? Ia ser um pouco engraçado. Proibição de se lavar em Yom Kippur. É proibido se lavar em Yom Kippur com água quente ou fria, mesmo que seja apenas parte do corpo, inclusive mergulhar apenas um dedo na água. Em que caso isso é dito? Em se lavar por prazer. Mas se o corpo se sujou com lama, barro, sujeira, é totalmente lavar um lugar sujo porque não está sendo uma lavagem, um contato com a água de prazer. E sim, para estar limpo, até porque não pode nem recitar a bênção se estiver sujo. Eu digo uma sujeira que seja, por exemplo, quando vai no banheiro, que fica fedido. É proibido recitar a bênção enquanto estiver sujo. Então, quando acordar, todo judeu quando acorda faz Netilat Yadayim. E o Netilat Yadayim que é permitido é até a falange dos dedos. Até essa parte daqui dos dedos. Daqui para cá. Pode ser feito Netilat Yadayim. Pode não, deve ser feito Netilat Yadayim. Para tirar o Ruach Ra, a impureza espiritual das mãos de quando acorda. E também quem vai no banheiro, depois se faz de novo Netilat Yadayim. E é a mesma coisa, fazer na falange dos dedos só, jogar água alternadamente 3 vezes. E deve aproveitar, né? Pode aproveitar esse molhar dos dedos para passar no olho, para limpar o olho se estiver sujo quando acordou. Não para aproveitar e, vamos dizer, passar a mão no rosto para sentir, para ser gostoso, para ter prazer. Não. É para limpar a sujeira, quer tirar a sujeira do olho, não sei. E pode utilizar daquela água para se limpar. E a noiva, nos primeiros 30 dias depois de ter se casado, pode lavar o rosto em Yom Kippur. Por quê? Porque precisa se embelezar e ser agradável e atraente para o seu marido. Regras de unção em Yom Kippur. Unção aqui a intenção é passar pomada, creme no corpo. É proibido untar o corpo com óleos ou cremes em Yom Kippur, mesmo que seja apenas uma parte do corpo. Ensinaram os nossos sábios. A unção em Yom Kippur é igual a beber.
Assim como é proibido beber água, também é proibido passar creme e passar óleo no corpo. Assim como está dito, penetre como água no seu interior e como óleo em seus ossos. Ou seja, a água que você bebe é igual a passar óleo nos ossos, né? Nos lugares do corpo, mesmo quando a intenção é só tirar sujeira. E tirar sujeira tira com água, óleo e creme não pode. Mas se alguém tiver alguma doença grave, com crostas e feridas no couro cabeludo, pode passar pomada e óleo medicinal, pois não o faz por prazer, desde que em dias comuns seja hábito tratar esse caso. Ou seja, se a pessoa no dia a dia ela está acostumada a fazer um tratamento no couro cabeludo com óleo de medicinal, então em Yom Kippur também fica permitido. Regras sobre calçados em Yom Kippur, né, e lata sandal. É proibido calçar sapatos ou sandálias de couro em Yom Kippur, mesmo um tamanco de madeira revestido de couro. Mesmo usando meias por baixo, continua proibido. Já calçados de borracha, de madeira ou de tecido, sem couro nenhum, são permitidos. Tem quem permita usar sapatos sapato de madeira com tiras de couro em cima. Tem quem permita, não é o ideal. Como hoje em dia a gente tem tantas opções, né, de sapatos de borracha, de plástico, todo esse tipo de borracha, na verdade, então não tem essa necessidade de recorrer. Falando de uma época de algumas centenas de anos atrás, que tudo era muito raro e tudo era muito caro, era um caso. Hoje em dia, que está tudo fabricado com um volume gigante e barateado, não tem por que recorrer a, a usar chinelo com tiras de couro. Sapatos de borracha, que eles parecem de couro, a aparência externa deles é de couro, não devem ser proibidos por causa da aparência, maritain, pelo que parece nos olhos, temendo que suspeitem que a pessoa está usando o sapato de couro. Como esses calçados de borracha são muito comuns, então não tem motivo para suspeitar. Não tem problema usar um sapato de borracha, que ele tem uma textura e uma cor de couro. E não tem problema vestir cinto de couro e outros apetrechos, talvez um relógio que a pulseira também é de couro, isso não tem problema. O principal da proibição é no calçado. Relação conjugal é proibido no dia de Yom Kippur. Deve ser feito como a mulher estando na sua impureza de nidá, separação completa, camas separadas, não pode encostar. Em absoluto, muito menos ter relação. Regras sobre menores, sobre crianças menores de 13 anos e meninas menores de 12. O menor não deve jejuar em Yom Kippur, nem mesmo um jejum parcial por algumas horas. Mesmo que a criança queira jejuar, deve-se impedi-la e alimentar ela normalmente. Por isso tem que dar comida antes de ir para a sinagoga, que a reza é longa e para a criança ficar alimentada. E a partir dos 9 anos de idade, o que a gente falou então aqui era até os 9 anos de idade. A partir dos 9 anos de idade, começa a educar a praticar o jejum por horas, periódico. Então, se a criança, no geral, quando acorda, come às 8 da manhã, então dá o alimento dela às 9 ou às 10. Tudo conforme a força da criança e a constituição da criança. A criança, já que completou 11 anos, se os pais sabem que a criança é saudável, que consegue jejuar o dia todo, então pode deixar ela jejuar. Do contrário, jejua apenas até o meio-dia. Mas como nos nossos dias as crianças não têm o vigor suficiente para sustentar um jejum longo, então fazer jejum só de meio período, no máximo de 12 horas, e não alongar isso. Se a criança conseguir. Se não, deixa para quando ele estiver ainda mais próximo do bar mitzvah de 13 anos, que a partir dos 13 ele vai estar obrigado a fazer o jejum. E a menina a partir dos 12. É proibido para um adulto manusear alimento, a não ser que seja para alimentar uma criança. Regras para gestantes e lactantes, grávidas e quem amamenta.
Todos são obrigados a jejuar em Yom Kippur. Mulheres grávidas e lactantes também jejuam até o fim. Mesmo hoje, uma mulher no 9º mês de gestação, se está tudo normal, ela está saudável, está tudo bem, não teve nenhum aborto anterior, então, de modo geral, não tem motivo para ter medo de que essa moça grávida, mesmo de 9 meses, jejue, que isso não tem por que causar qualquer dano para ela, salvo em casos raros. Já uma mulher que se engravidou Já uma mulher que engravidou por meio de tratamentos, segundo os médicos, tem risco de aborto nas primeiras semanas maior do que o habitual, deve beber abaixo da medida mínima de cada vez, descansar bastante e não ir à sinagoga e rezar deitada. Então, até o 3º dia depois de ter parido, de ter tido o neném, não deve jejuar de forma alguma. Mesmo que ela diga que ela está bem, consegue jejuar, e mesmo se o médico concordar com ela, é proibido essa mulher que acabou de parir até o 3º dia jejuar. Tem que alimentar ela em porções baixas da medida mínima. Do 3º ao 7º dia depois que deu à luz, se a própria moça disser claramente que ela não precisa comer, ela pode jejuar. Se não disser, deve alimentá-la em Yom Kippur. E do 7º dia para frente, ela já está na mesma categoria do que todo mundo, obrigado igual. Mulher que sofreu aborto após 40 dias de gestação tem um status especial. Nos 3 primeiros dias completos, deve comer, mesmo que diga que não precisa. Do 3º ao 7º dia, se disser preciso e mesmo se permanecer em silêncio, alimenta-se ela em porções abaixo da medida mínima a cada vez. Se disser não preciso, então ela pode jejuar. Se a mulher estiver amamentando o neném e o neném estiver doente, se ela jejuar, pode representar um risco para o neném, então ela não vai poder jejuar. Ela deve beber abaixo da medida mínima, né, dentro da medida recomendada, dentro da medida permitida, mesmo que haja fórmula ou substitutos disponíveis. Leite em pó a fórmula, né? Em português também é a fórmula, o que substitui o leite materno. Se isso vai arriscar a vida do neném, esquece. Vai amamentar normal e ela vai comer e beber na medida mínima. Se o neném estiver saudável, estiver bem, então a lactante vai fazer o jejum completo. Mesmo que possa haver alguma redução do leite por causa da falta de água do jejum. Então é prudente que ela beba bastante antes do jejum, muita água, para que isso não aconteça. Mulher que depois que jejuar sofreu aborto, isso aconteceu 2 vezes, e agora ela está grávida de novo, e os médicos, eles mesmos falam que o jejum pode ter sido a causa do aborto, então ela fica permitida, enquanto estiver grávida, comer e beber abaixo da medida mínima. Se uma moça estiver em trabalho de parto, com as contrações e as dores e todos os eventos, ela sim vai ficar permitida comer e beber abaixo da porção mínima para que ela esteja forte e consiga passar pelo parto com sucesso. Corta essa parte. Mulher grávida que sentiu o cheiro de um alimento e seu rosto mudou, ela estava normal, estava feliz, ela escutou, ela sentiu o cheiro de um alimento e o rosto mudou completamente, mesmo que não tenha dito preciso comer, sussurra-se no ouvido dela, hoje é Yom Kippur, para acalmar o neném, que o neném está fazendo, está despertando essa fome louca nela. E se ela se acalmar, ótimo. Se não, deve alimentar ela até que ela se tranquilize. E há quem diga que mesmo quando o rosto dela mudar, já é direto dar o alimento para ela. Olha que interessante. Aqui a Torá meio que faz essa comunicação com o feto que está na barriga. Doente em Yom Kippur. Se a pessoa estiver doente, o médico disser que se ele não comer Yom Kippur, a doença pode se agravar a ponto de haver risco de vida, ele deve ser alimentado. Mesmo que o doente não queira quebrar o jejum, ele quer fazer o jejum até o fim, não escuta ele, dá para ele de comer e beber em porções abaixo da mínima. 30 gramas de comida, 40 ml de bebida, num tempo de 9 minutos. A quantidade de comer é
menos do que cabe dentro de uma caixa de fósforo em volume. E não existe escutar aquele que quer fazer jejum e arriscar sua própria vida, porque está escrito: guardareis os meus estatutos e mandamentos, os meus juízos, que o ser humano cumprirá e viverá por elas, e não morrerá por elas. Tem agora religiões onde pessoas aí viram homem-bomba, vão assassinar os outros mesmo sabendo que vão ser mortos, e morrem pela religião dia e noite, porque esse é o código de conduta deles. Não. E não morrerá por elas, e viverá por elas. Elas o quê? Pelos mandamentos divinos. E também está escrito: da vossa própria vida pedirei contas. Quer dizer o quê? Nem o direito da pessoa tirar a própria vida ela tem. Então, aquele que parece piedoso por estar fazendo um jejum, mesmo que para ele é arriscado, não tem nenhum pingo de piedade nisso. Os juízos da Torá, os mandamentos da Torá não são vingança, mas são compaixão, bondade e paz. Seus caminhos são agradáveis e todas as suas veredas, todos os seus caminhos, paz. Darkei Noam, vekol netivotea, shalom. Mesmo uma dúvida de risco de vida anula a mitzvah de aflição em Yom Kippur, que é fazer o jejum. Não há qualquer ato de piedade em ser rigoroso consigo e mesmo assim jejuar. Isso seria considerado derramamento de sangue caso a pessoa venha a falecer, a perder a sua vida, porque se colocou num risco e foi contra a própria Torá que disse para você não se colocar em risco. E aquele que necessitou comer em Yom Kippur, ele não fica em dívida, em débito, para ter que fazer um outro jejum para que seja equivalente por expiação daquilo que ele não pôde fazer o jejum em Yom Kippur. Isso aconteceu por força maior, Be'ones, e a Torá isenta. Anus Rahmanapatre. E com mais razão, quando se cumpre, guardai muito as vossas vidas, Venishmartem meod le nafshotechem. A porção de alimento abaixo da mínima, abaixo da média mínima, a medida que tornaria passível de careta, né, acima disso, que é a medida de uma tâmara grande, Kakotevet Agassá, cerca de 2/3 de um ovo médio. Pega um ovo médio, coloca o tamanho de 2/3, que é 66% de um ovo médio, equivalente a 18 drham, que é uma medida antiga. Hoje, na prática, costuma-se oferecer cerca de 30 gramas de pão com acompanhamento, e que tudo seja pesado e medido antes de Yom Kippur, que em Yom Kippur vai ser proibido utilizar de balanças elétricas ou não elétricas, as convencionais. Para a bebida, mede-se boca cheia, melolugumável, isto é a quantidade que se pode deslocar para um lado da boca e que parece encher a bochecha. Então é o lado só da bochecha. Sendo menos que um revi'it. Para um adulto médio, cerca de 40 ml. Entre uma porção e outra de comida, deve haver um intervalo de kedei achilat pras, para que as porções não se somem entre uma bebida e outra. 30 gramas de comida, 40 ml de bebida, num tempo de 9 minutos. É isso que ele falou aqui. 30 gramas de comida, 40 ml de bebida, no intervalo de 9 minutos. Então, quando o doente ele vai precisar comer e o médico entender que ele consegue ir bem, não vai afetar a saúde dele se ele comer dentro desse mínimo, dentro da dose mínima. Isso não vai ter problema, então ele desse jeito come, desse jeito ele procede. Se o médico falar, não, essa quantidade não vai ser suficiente, ele pode entrar em risco de vida, então esquece. Se for dúvida de risco de vida, ele vai comer tudo, ele vai beber tudo, sem restrição. Então vai ter esses dois casos. Se for grave, vai poder comer e beber tudo de maneira aberta. Se não tiver nem grave e nem saudável, ele vai comer o mínimo do mínimo. Óbvio que tem que se consultar com o rabino, não é algo que qualquer um pode entender e executar. Aqui a gente está tendo uma noção
da base da lei, mas para cada caso, ligar para o seu rabino, se comunicar com o seu rabino, para saber exatamente como explicar e como proceder. Mas a base é o que a gente está falando aqui. Muita alegria ver anunciar aos senhores que traduzimos Leis de Teshuvá, Elichot Teshuvá do Rambam. São 40 páginas, link na descrição, por um valor simbólico, e quem é assinante do canal tem acesso a esse e-book. Para esse dia de Yom Kippur, é uma leitura maravilhosa, dá para imprimir antes para poder ter Yom Kippur, ou agora na véspera de Yom Kippur ler. E para quem não for judeu também quiser pegar e ler Leis de Teshuvá do Rambam, vai ser uma influência poderosíssima. Lá é dito, explicado filosoficamente sobre livre-arbítrio, é explicado sobre o mundo vindouro Olam Abá. Inclusive o Rambam lá ele diz que o Ben Noach, o Hassid Mot HaOlam, aquele que cumpre as suas 7 leis, ele tem parte do mundo vindouro, além dele trazer toda a parte detalhada do passo a passo, do guia a nível Rambam, sábio da Torá de 1000 anos atrás, explicando, trazendo um compilado da própria Torá e trazendo explicações profundas sobre a Teshuvá. Quais são as etapas, nada mais, nada menos do que o nosso gigantesco da Torá, onde 90% do Shulchan Aruch, que é o código de lei judaica, vem do próprio Rambam. Link na descrição, 11,90 valor simbólico pelo trabalho que deu. Cliquem aqui embaixo, sejam membros e também tenham acesso integral a esse grande livro, esse estudo maravilhoso, incrível, que só vai somar para a vida de vocês. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham Mituca Dinim, adoçamento dos decretos sobre vocês e que todas as bênçãos recaiam sobre vocês. Tudo de bom e até o próximo estudo.